Inscrito agora o vereador Túlio Camargo, com direito a 15 minutos, com direito à parte, estendendo sim ou não? Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimento ainda a população aqui presente, sempre nos honrando com a presença, senhores internautas. Hoje realmente tivemos inúmeros requerimentos, outras indicações que foram encaminhadas, mas tenho certeza que é tudo com o objetivo de transmitir ao Executivo as reivindicações, os anseios, as necessidades da nossa população. Nós aqui somos a ponte que ligamos a população com todos os seus anseios, suas aflições, suas justas solicitações ao Executivo, que é quem realmente tem a caneta na mão, quem realmente tem o orçamento na mão, tem as máquinas, tem os funcionários. Então, a nós cabe reivindicar, pedir e também, através de requerimentos, questionar, ou seja, fiscalizar o dinheiro público, cada centavo que é gasto, porque essa também é uma das nossas funções. Mas eu gostaria, antes de mais nada, senhor presidente, fugindo um pouco dos temas aqui da nossa cidade, de abordar, quando recentemente eu apresentei uma moção de pesar em relação às vítimas de Brumadinho, que hoje a gente já vê aí que está em torno de 300 pessoas, por causa do descaso, da incúria, do desrespeito à vida humana, daquelas empresas como a Vale do Rio Doce, e como o caso de Mariana também, que ceifou aí outras tantas vidas. E nós, ao apresentarmos essa moção de pesar, nós também pedimos ao Congresso leis mais rígidas, e é com satisfação que nós vemos aqui, então, o senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal, atendendo a essa nossa solicitação, nos encaminha, dizendo que, ao mesmo tempo, afirma Vossa Excelência que mesmo a CPMI de Brumadinho ainda não esteja em funcionamento para apurar responsabilidades, o Senado já está tomando providências para que tragédias como essa não mais aconteçam. Desse modo, já nesta semana, as comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e de Meio Ambiente aprovaram o projeto de lei 550/2019, que reforça a segurança da exploração mineral no país, além de reforçar a efetividade das penas para os envolvidos em crimes ambientais que causem mortes, torna mais rígidas as regras de responsabilização civil e administrativa dos causadores de tragédias como as de Minas Gerais, e proíbe a construção de reservatórios pelo método de alteamento a montante, aquele em que a barragem vai crescendo em degraus utilizando o próprio rejeito da mineração. Caso não haja recurso para envio ao plenário, a proposta seguirá imediatamente para a Câmara dos Deputados para devida apreciação. Ou seja, o Senado está se mexendo, parece que a Câmara também, porque nós sabemos que essas empresas têm um lobby muito forte, elas apoiam aí inúmeros congressistas, inúmeros deputados em suas campanhas, mas o que não é certo é a vida humana ser tratada dessa forma, com tamanho descaso. E isso nos envergonha até a nível mundial, porque a gente não vê acontecer esse tipo de coisa em outros países, até bem mais atrasados que o nosso país, que está aí em desenvolvimento, um país que está aí em crescimento, nós esperamos isso, mas ficamos contentes aqui e satisfeitos com a resposta do presidente do Senado, que envia esta casa. Então, eu falo isso para dar uma satisfação aos senhores que aprovaram a minha moção de pesar. Senhor presidente, eu gostaria de abordar um tema aqui, um tanto complexo, mas você, assim, bem objetivo, talvez até volte a falar sobre ele através de requerimentos. Todos nós sabemos da obrigatoriedade do município de cobrar as taxas, de cobrar os impostos. Essa é uma responsabilidade assegurada aí pela Constituição Federal, também pela Lei de Responsabilidade Fiscal, em que não pode haver renúncia de receita. Mas a população tem nos questionado muito sobre os IPTUs que estão subindo, estão altos a nível de Mairinque. Então, nós entramos com uma indicação ao Executivo para que analise, junto com toda a sua assessoria, que reveja
a planta de valores genéricos, que é aqui se calcula o valor venal de onde se faz com que seja cobrado, então, o IPTU da população. São valores que eu entendo elevados, e a gente quer saber também do Executivo, eu vou fazer um requerimento nesse sentido, se está havendo justiça social. Porque, será que, por exemplo, não tenho nada contra, mas a população da Porta do Sol está toda pagando os IPTUs? Será que é o mesmo, a fórmula de cálculo, o critério é o mesmo da população do Monjolinho, da Granada, do Recanto dos Eucaliptos? Então, o que a gente está pedindo aqui, através dessa indicação executiva, é que reveja essa planta de valores genéricos, no sentido de se fazer justiça e ver onde dá para baixar, onde dá para se diminuir. Até porque, senhor presidente, nós estamos vendo aí o Executivo, através de, não estamos aqui criticando, mas também achamos que pode ser buscado o caminho do entendimento, mas são ações em cima de ações de execução. E nós sabemos que a grande maioria dos pais de família, a grande maioria da nossa população realmente luta com muito sacrifício, trabalha, procura emprego, e muitos não estão realmente conseguindo pagar os seus IPTUs, e quando são chamados na justiça, pelas informações que nós temos, o processo já tramitou. O cidadão recebe quando já não tem mais o que fazer, parece que não está se respeitando aquilo que a gente chama de estrito processo legal, em que tem todos os trâmites de um processo, mesmo de execução. Me parece que quando o cidadão é chamado, ele já não tem mais o direito à defesa, não é respeitado o princípio do contraditório. Ou ele paga ou tem os bens penhorados, até a própria casa. Então, nós estamos aqui pedindo ao Executivo que reveja, e eu entendo até o seguinte: se for cobrado um preço mais brando para a nossa população, em termos de IPTU, a população vai poder pagar muito mais. Não vai haver tanta inadimplência. Eu tenho certeza que todos sabem da sua responsabilidade em pagar os IPTUs, mas eu gostaria que o Executivo, através do seu setor financeiro, do seu setor jurídico, tudo dentro das normas, dentro da lei, revisse realmente isso que nós estamos dizendo aqui, que é a planta genérica de valores. Me parece que outros municípios também, muitas vezes, fazem isso. E vejam, senhores, às vezes o cidadão deixa de pagar o IPTU, e quando ele é obrigado, quando ele é executado, aí tem as custas judiciais, tem a correção monetária, tem o próprio valor do IPTU, tem o pagamento do advogado, que a gente sabe que isso daí é assegurado por lei. Eu me lembro do vereador Rafael lutando aqui, mas isso daí está na Constituição, está no Supremo Tribunal Federal, com jurisprudência já formada, pacífica. É um direito, então, do advogado de cobrar os seus honorários, e tudo isso vem depois na conta do cidadão, que ali já não conseguiu pagar o IPTU lá atrás. Imagina depois esse valor duplicado, triplicado, acaba sacrificando muito mais a nossa população. Senhor presidente, eu gostaria de abordar ainda... Quanto tempo me resta, senhor presidente? 6 minutos e 46. Eu vou tratar de um outro assunto aqui, que eu acho de fundamental importância. Em 2014, a Lei Complementar 1241 criou, todos nós sabemos, a região metropolitana de Sorocaba. São 27 municípios que fazem parte desse aglomerado, tendo Sorocaba, Itu, Itapetininga, Salto, São Roque, Mairim, Alumínio. A finalidade, senhor presidente, senhores vereadores, desta região metropolitana, é justamente fazer com que haja a integração dos municípios, para que haja um planejamento melhor, no sentido de que cada um possa, juntamente com o apoio de outros municípios, apresentar as suas reivindicações, apresentar as suas necessidades, e tudo isso foi feito com processo técnico, através da Emplasa, que é uma empresa de planejamento metropolitano. E aí, senhor presidente, senhores vereadores, nós temos visto aqui
grandes necessidades da nossa população de Mairinque, que é, por exemplo, o problema da Mário Covas, que está lá caindo aos pedaços, o acesso ali da Raposo. Nós vemos aí ser decantado em toda eleição pelo governo e entendemos que é necessária a volta do trem saindo de Sorocaba, passando por Alumínio, São Roque até São Paulo. É importante que haja, senhor presidente, senhores vereadores, esse compartilhamento, então, entre os municípios, para que cada um apresente as suas reivindicações. O passe para os estudantes, o passe gratuito de cidade para com cidade. Por outro lado, a estratégia de segurança pública entre os municípios e tantas outras coisas que nós poderíamos dizer aqui, que nós entendemos que são importantes. Nós vimos aí, apresentei recentemente uma solicitação aprovada por essa casa, a falta de remédios de alto custo que se deu aqui em Mairinque e me parece que alguns outros municípios da região. E tudo isso é discutido entre os municípios, através do plano PDUI, Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado. Ou seja, são feitas reuniões entre os municípios, ali são feitas as atas, cada um apresenta as suas reivindicações, e isso depois é levado para a Assembleia Legislativa e para o governo do Estado. Então, essa integração, esse compartilhamento, essa soma de esforços entre os municípios, dá muito mais credibilidade, mais garantia para que o município consiga alcançar os seus objetivos. Como eu disse aqui, problemas muitas vezes sérios, como esse caso do acesso da Raposo ali aos bairros da Barreta e Granada. Então, nós estamos questionando o Executivo se ele tem participado dessas audiências, essas audiências que estão sendo feitas aí já nos municípios, onde cada um leva lá suas reivindicações, porque com isso, se nós não estamos conseguindo muita coisa, Mairinque é uma cidade até pequena, com o apoio desses municípios, eu tenho certeza que as coisas tornam-se muito mais fácil. Senão porque essa região metropolitana de Sorocaba, se não for para isso, para dar apoio e força para os municípios. Então, nós estamos questionando o prefeito, se ele tem ido, quais cidades ele já foi, se ele já participou, o que ele já pediu em favor de Mairinque junto a esses outros municípios, para que seja levado até o governador. Isso é de suma importância. E estamos ainda nesse requerimento que foi aprovado pelos senhores, eu agradeço, que é o de 185, questionando também o presidente dessa região metropolitana, que é o senhor Guilherme Gazola, prefeito de Itu. O que é que se pretende fazer para Mairinque, o que é que já foi conseguido para Mairinque, porque nós temos visto, senhor presidente, em relação a essa região metropolitana, Itu conseguir lá UPAs, UPPs, grandes acontecimentos na área da saúde, na área da educação. Nós vemos Sorocaba, o Estado ali dar todo o apoio em questão de desenvolvimento industrial, tecnológico. Nós vimos aí a construção do hospital regional. Então, me parece que essa soma de municípios, dos 27 municípios, tem favorecido alguns municípios maiores, mais fortes. Então, é preciso, sim, que o prefeito da nossa cidade, me parece que o vereador Quioche já até esteve participando de uma dessas audiências, não é, vereador? Mas isso aí quem tem que ir realmente é o prefeito, pessoalmente, com sua assessoria, cobrar, brigar e pedir apoio a esses demais municípios. Ou sair fora dessa região metropolitana, que se for para ficar só na conversa, no papo, e só favorecendo alguns municípios, não nos interessa. É preciso, sim, eu já vou encerrar, senhor presidente, é preciso, sim, que nós aqui em Mairinque tenhamos, sim, o apoio desses outros municípios, mas para isso o prefeito tem que ir lá, tem que pôr a cara, tem que brigar, tem que reivindicar, tem que cobrar, tem que fazer valer a nossa posição como mairinquense, dizer que nós estamos aqui também para ajudar os outros municípios, mas precisamos do apoio dos demais, porque senão, senhores vereadores, nós vamos aqui, acredito, ficar pregando no deserto em relação a essas questões que dependem do Estado. Podem ter certeza disso, independente do governador, de quem quer que seja, mas se nós não tivermos o apoio efetivo, principalmente de Sorocaba, que é a sede dessa regional, dessa região metropolitana, eu acho que não vamos conseguir nada. Então fica aqui essa nossa reivindicação, através desse requerimento aprovado por essa casa, ao prefeito, para que nos demonstre, para que nos mostre qual tem sido a participação de Mairinque, através do Executivo, nesses encontros que vem se dando em relação aos 27 municípios da região metropolitana de Sorocaba. Obrigado, senhor presidente, obrigado, senhores vereadores, obrigado aos presentes pela atenção dispensada.